Oi, este é o meu diário de traição. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima história. Agora, vamos começar. Sempre acreditei que os cães conseguem sentir o que nós não. Emoções, intenções, até perigo. Esse clima invisível que se espalha por um cômodo antes mesmo de podermos dar um nome. Acreditava nisso, como se acredita num barômetro. Você não vê a pressão caindo, mas seus ossos avisam que é hora de pegar o guarda-chuva. Mas nunca imaginei que meu Golden Retriever, Carlinhos, seria quem descobriria um segredo capaz de destruir tudo o que eu pensava ser seguro na minha vida. Uma verdade tão dura que parecia uma porta se fechando na escuridão. Meu nome é Rodrigo, e dizer isso agora soa como apresentar um estranho, cuja história ainda tento entender. Tenho 38 anos. Sou professor de literatura num colégio na periferia de São Paulo. O tipo de professor que vive entre pilhas de redações e canecas de café, manchadas de marrom para sempre. Durante quase uma década, fui casado com Helena, uma linha do tempo que no papel parecia arrumada e que até pouco tempo atrás soava como um caminho firme pelo qual se podia dirigir de olhos fechados. Nunca tivemos filhos. Então, Carlinhos era o nosso menino, nosso companheiro, o coração da casa, um sol dourado que nascia e se punha aos nossos pés. Cresceu conhecendo cada um dos nossos gestos, cada humor, cada rotina, a coreografia da nossa vida tranquila, o rangido da porta dos fundos, o assobio que eu usava nas caminhadas, o suspiro que Helena soltava ao finalmente tirar os saltos. Tudo começou numa terça-feira de inverno, daquelas terças que já nascem cansadas antes mesmo do almoço. Uma frente fria se aproximava. Então, liberaram a escola mais cedo, e os corredores nos cuspiram para o cinza, como um bando fugindo da árvore. Ao chegar na garagem, o carro de Helena não estava lá. Um espaço vazio brilhando com a camada fina de gelo. Nada fora do comum. O trabalho dela como organizadora de eventos muitas vezes aprendia até tarde, transformando o caos em algo apresentável, enquanto clientes suspiravam ao telefone. Mas ao entrar em casa, algo parecia errado, um desajuste mínimo, como um quadro torto apenas 1 centímetro. O silêncio era pesado, e Carlinhos não correu para me receber como sempre, sem unhas arranhando, sem aquele latido alegre de chegou, chegou. Normalmente balançava o rabo, pulava, como se o mundo fosse perfeito. Em vez disso, estava no alto da escada, rígido, orelhas para trás, me olhando com uma intensidade que apertou meu peito. Havia uma tensão no ar que eu não sabia explicar, como se a casa tivesse inspirado e esquecido de soltar o ar. Vem cá, amigão, chamei, desconfortável, forçando uma alegria na voz que não sentia. Ele virou e trotou até o nosso quarto, passos medidos, olhando para trás como quem se certifica de que estou seguindo. Um guia que conhece o caminho para más notícias. Segui atrás, com o coração batendo forte, esse tambor subindo a garganta até engolir virar esforço. Ao entrar, congelei, o calor subindo por baixo do frio de inverno que ainda grudava no meu casaco. O quarto estava em desordem. Coisas fora do lugar, travesseiros jogados, tudo revirado. No criado mudo, uma taça de vinho meio vazia. Um círculo úmido marcado na madeira que juramos proteger com porta-copos. E o cheiro, colônia forte, barata, desconhecida, definitivamente não minha. Um golpe de aroma que se defendia sem testemunhas. Carlinhos latiu, arranhando a beira da cama, as unhas marcando um ritmo nervoso que senti nos dentes. Ajoelhei e alcancei de baixo, puxando um cinto de couro, a fivela fria contra a palma como moeda recém-saída da neve. Não era meu. Não era nada que eu usaria. Nada que tínhamos.
Meu estômago despencou. Aquele elevador doente que te diz que deixou um andar da sua vida e chegou a outro onde não queria estar. Tentei me convencer, construindo frases frágeis como pontes sobre um abismo que eu me recusava a encarar. Talvez fosse do irmão dela, pensei, embora não lembrasse a última vez que ele passou por lá. Talvez houvesse alguma explicação, algo estranho, mas inofensivo que me deixasse dormir. Mandei mensagem. Onde você está? Vendo a bolha azul ficar ali, suspensa, como um suspiro contido. 20 minutos depois, ela respondeu. Ainda estou no evento. Tá uma bagunça. E reli aquelas palavras 2 vezes, depois uma terceira, como se a repetição pudesse torná-las verdade. Meu estômago se apertou, um punho lento exigindo atenção. A primeira mentira, pequena o bastante para engolir, mas afiada o bastante para cortar por dentro. Mas não a confrontei. Ainda não. O impulso subiu e empurrei para trás como porta contra a tempestade. Eu precisava de provas, algo inegável, algo que não se quebrasse sob o peso da esperança. Nos dias seguintes, virei detetive na minha própria casa, um homem catalogando fantasmas e rastros que só ele via. Passei a notar o que antes ignorava. Mensagens constantes, roupas novas, banhos longos que embaçavam os espelhos 2 vezes por noite. E Carlinhos, ele também mudou, como se sua bússola tivesse encontrado o norte longe de Helena. Quando ela chegava, não abanava o rabo nem pulava nela, sem aquele salto de "você é minha pessoa". Só sentava, observando-a com algo parecido com suspeita, a cabeça inclinada como lendo legendas invisíveis. Uma noite, eu o testei, odiando o cientista em que havia me tornado enquanto armava o experimento. Borrifei minha mão com o perfume de Helena e a estendi para ele. Aquela nota floral doce demais enchendo o corredor. Carlinhos cheirou e rosnou, um som grave que vibrou na minha pele como cabo de advertência. Nunca tinha feito isso comigo, nem filhote, nem em tempestades, nem quando pisei no rabo dele sem querer. Foi aí que soube. Ele sentia o que eu me negava a ver, e a verdade já não era suspeita, mas forma cortante. Instalei uma câmera escondida no nosso quarto, cuidadoso e suando como se desarmasse minha própria vida, com chave de fenda e oração. Me senti horrível, como traidor, mas meus instintos e a reação de Carlinhos não deixaram outra escolha. Uma matemática feia, mas simples. 2 dias depois, assisti ao vídeo. As mãos úmidas, o cursor pairando sobre play como dedo em detonador. Helena, na tela, se movendo em nosso quarto como qualquer outro dia, como todos os dias. Ela não estava sozinha, e a silhueta ao lado foi suficiente para entender o estrago. Carlinhos latiu e andou de um lado para outro, até ser expulso. Seu corpo um ponto de interrogação sem resposta. Meu peito afundou quando a verdade me atingiu como trem de carga, um colapso físico de dentro para fora, que roubou o ar que julgava meu. Ela não apenas me traiu, fez isso na nossa casa, diante do cão que ambos amávamos, transformando o familiar em estranho, com um só gesto. Naquela noite, fiquei na sala com Carlinhos aos meus pés, o tapete marcando meus joelhos, como se quisesse me prender ali. Nenhum de nós se moveu. A TV desligada, as lâmpadas apagadas, a casa derramando sua sombra sobre nós como coberta. Ficamos quebrados, daquele quebrado que não chora, porque está ocupado se sustentando com mãos trêmulas. Na manhã seguinte, Helena entrou alegre, me beijou no rosto, agindo como se nada tivesse acontecido, a voz clara e frágil como o gelo fino. Olhei direto, e qualquer atuação que ela tivesse ensaiado não encontrou palco no meu rosto. Eu sei, disse, 2 palavras que esvaziaram o ar da sala. Ela congelou,
o sorriso caindo como adesivo que nunca colou direito. "O quê?" perguntou, com aquela quebra no final como tropeço na verdade. Contei da câmera, dos olhos no canto que viram o que eu não suportava imaginar. Suas pernas cederam ao afundar no sofá, o mesmo onde comíamos pizza, escolhíamos filmes e fingíamos que o para sempre era habitável. "Desculpa", sussurrou, e o pedido era tão pequeno que teria voado se eu respirasse forte. Minha voz tremeu. "Por quê? Por que ele? Por que aqui?" E cada porquê ecoava na sala como pássaro preso na janela errada. Ela chorou. Admitiu que não era a primeira vez. Lágrimas borrando a maquiagem como chuva em giz. 7 meses, confessou. Um número que transformava aniversários e jantares de terça em contabilidade secreta que eu não sabia existir. Meu mundo desabou de novo. Desta vez devagar, como o prédio implodindo de dentro para fora. Andar por andar. Perguntei quem, porque a dor exige detalhes como ferida, exige nome. Ela hesitou, depois sussurrou: "Paulo." E a sílaba caiu como pedra. Meu melhor amigo, de repente um estranho com o rosto dele. Meu padrinho de casamento, em fotos que já eram mentira. Meu parceiro de pescaria, mãos firmes para amarrar anzol e fracas o suficiente para fazer isso. O nome me atingiu como soco. Um clarão de dor que roubou todos os sentidos. A traição da minha esposa já era devastadora. Mas Paulo, alguém em quem eu confiava como irmão, foi corte mais fundo, faca entre as costelas, onde nunca imaginei que pudesse entrar. Carlinhos latiu do corredor, forte e áspero, como lembrando que ele sempre avisou, e eu fui humano demais para escutar. Os cães sabem. Seus corpos afinados em frequências que fingimos não ouvir. Sempre sabem quando a lealdade se rompe, quando a matilha deixa de ser matilha e vira gente andando em direções opostas. Helena implorou. Disse que se sentia negligenciada, que eu estava sempre cansado, distante. Um homem adormecido com caneta vermelha na mão. Garantiu que Paulo era consolo, não amor. Um erro terrível, como se dar nome pudesse amenizar as bordas. Mas suas palavras já não importavam. Não de uma forma que pudesse reparar o que estava quebrado entre nós. Eu não ouvia nada além do rugido da traição na minha cabeça, um som de trem abafando qualquer sílaba. Saí, com Carlinhos me seguindo, o ombro encostando na minha perna como farol que se toca. Nos dias seguintes, arrumei as malas, pedi o divórcio e apaguei Paulo da minha vida, eliminando números, deixando de seguir rostos, guardando uma década em caixas e fita. 2 pessoas em quem mais confiava destruíram tudo, e a sentença era tão clara quanto o veredito carimbado em tinta preta. Só Carlinhos ficou, firme como metrônomo, marcando o tempo de uma nova canção que eu ainda não conhecia. Nunca se afastou de mim. Dormia aos meus pés. Me cutucava com o focinho quando eu me perdia em silêncio, insistindo com seu calor que eu voltasse ao meu corpo. Virou mais que um animal de estimação. Meu consolo, minha âncora, a prova viva de que nem todos os laços se rompem com puxão. Com ele, aprendi que nem toda lealdade é falsa, nem todo amor é mentira, que algumas promessas se fazem sem palavras e se cumprem sem cerimônia. Meses depois, Helena mandou uma mensagem longa, dizendo que Paulo a havia deixado, que cometeu o maior erro da vida, implorando perdão com parágrafos que tentavam voltar no tempo. Nunca respondi. A decisão não pareceu cruel, mas limpa, como largar um peso que nunca deveria carregar. Sua confissão foi mais forte que qualquer desculpa e ecoou nos espaços vazios, onde antes morava a confiança. O que Carlinhos revelou foi impactante. Uma luz acesa num quarto que eu temia entrar. Mas o que Helena fez, imperdoável, e a palavra se assentou em mim não como raiva,
mas como limite que manteria. Obrigado por fazer parte desta história. Se quiser ouvir mais, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima entrada do diário. Estou curioso. O que você acha desta história? Já passou por algo parecido? Compartilhe sua história nos comentários. Obrigado por dedicar seu tempo a ouvir.